No vídeo de hoje vamos às últimas atualizações e informações do nosso Mengão. Mauro César fala sobre a situação do atacante Plata, onde Dinamo de Moscou fez uma proposta, porém o Flamengo só aceita com uma condição. E uma outra situação é que o jornalista Danilo Lavieri traz a informação do Independente Del Valle, o próximo adversário do Flamengo na Libertadores, que vem super, hiper, mega embalado, e vocês vão entender o porquê. A campanha dos caras é ótima. Muito bem, o Flamengo vai já ter o seu adversário definido na Copa Libertadores, vai ser o Independiente Del Valle, que passou pelo Tolima, que é um time, aliás, que não perde há 14 jogos. Quantos jogos? 16 jogos. 16 vitórias seguidas o Independiente Del Valle tem. E vai uma campanha ótima, Independente Del Valle. Bem embalado, hein? Vias desse, sei lá, negociar Plata ou não. E, a partir do momento que negociar Plata, pode até pensar em fazer novos investimentos no clube. O time do Independente Del Valle é um time meio chato, né? Mas a classificação já estava desenhada. Eles ganharam do Tolima fora de casa. Ontem abriu 2-0, tomou um gol, depois fez mais uma vitória até tranquila. Então já estava aí mais ou menos dentro do planejamento, creio eu, jogar do dia 9 ou 10, 8, 9 ou 10, aí depende aí quando as datas foram definidas, né, em Quito. Sobre o Plata, de fato há interesse do Dinamo de Moscou. O Flamengo quer vender o jogador desde que eles paguem à vista, os russos. Essa é uma condição básica que o clube a priori coloca. E o valor, acredito, pelo que eu conversei com algumas pessoas, em torno de 12 milhões de euros, algo em torno disso. Se chegarem à vista nesse valor, é provável que o Flamengo venda o jogador e aí vai buscar um outro atacante de lado, além do centroavante, que já é um desejo de algum tempo. Por que eles querem o dinheiro à vista? Porque com o dinheiro à vista você consegue, a grosso modo, você consegue dar uma entrada e parcelar o restante para contratar outros caras. Se você recebe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu pago 14, mas eu pago em 3 anos. Não, eu quero 12 à vista. É isso, porque com o dinheiro na mão você consegue. E eu acho que também rola uma certa questão com russos, né? Como foi com o Zenit quando o Gerson foi embora, que foi à vista. Enfim, o mercado russo é um mercado diferentão, né? Eles não jogam contra times de outros países, a questão da guerra, tudo futebol meio à parte. Mas a situação é essa. E depende agora da negociação avançar ou não, só que os dias estão correndo, é só até o dia 11, né? Dia 11 acaba a janela de contratações, 11 de setembro. Tem mais 2 semanas aí pela frente. Bom, Independente Del Valle no caminho. Coloca de novo a tela aí com os confrontos da Libertadores. Porque o caminho do que o Flamengo tá é um caminho chato, né? Porque pode ter o Corinthians, pode ter o Estudiantes. Pior que o Corinthians é chato mesmo, né? No o Flamengo caminho não tem se dado bem com o Corinthians não, hein? Vale, um time ultimamente. Chatinho. Mas o Flamengo já eliminou, inclusive, o Independente Del Valle, né? Em outras circunstâncias. Eu não lembro do histórico exatamente. O Flamengo continua como favorito, seria favorito tanto contra o Tolima quanto contra o Del Valle. Mas claro que entre os dois era melhor se pudesse escolher pegar o Tolima, veio o Del Valle, mas ainda acho que o Flamengo é favorito. Tem sempre a questão de você ter que jogar um pouco numa altitude, que não é a pior altitude possível, mas é uma altitude a do Del Valle. Mas ainda vejo o Flamengo como favorito desse lado da chave. É um lado, como você disse, mais complicado do que o outro realmente, mas ainda vejo o Flamengo como um favorito, com plenas capacidades de passar desse jogo, de avançar, mas de fato é um time que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só vou para o Casagrande, mas só para uma outra coisa ainda sobre o Flamengo, Mauro. Se conseguir, vamos lá, consegue vender o Plata por uma grana que chega à vista e tal. A cartada é de novo no Luiz Henrique ou não? Não se creio, sabe? não. Acho que não. Aquela novela ali já deu. Ou não? Eu não vejo essa possibilidade, a não ser que tenha algum fato novo. Não vejo essa possibilidade, não. Luiz Henrique, os caras queriam 35 milhões. Tá. E subiram o valor, começou uma conversa, subiu o valor, o Flamengo saiu fora. Não acredito mesmo que seja esse o alvo, não. Acho que vai ser um jogador mais barato, mais jovem, aqui da América do Sul. Agora, se precisar de um cara, uma posição, você acha o quê? Atacante ou atacante de lado? Centroavante ou... Se vender o Plata, são os dois, tem que contratar os dois, e vai ter que buscar mais alguém. O Plata... Já não tem o Cebolinha, que é um jogador já em fim de contrato, que pode até sair, de repente, se tiver um acordo para liberá-lo para algum clube. Li uma reportagem... Dos dois. Li uma reportagem hoje no Globo que uma questão do Flamengo é que ele não está conseguindo se livrar dessa turma aí, que não tem jogado, que não deu certo, Cebolinha, o De La Cruz, por causa do salário muito alto deles, não está conseguindo. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. Negociar esses jogadores. Isso já é uma história antiga, né? O De La Cruz é uma herança da outra gestão. Tem o Saúl que operou lá o pé e desde então ele não consegue ter um bom rendimento.
E o Cebolinha tem final de contrato, até agora não conseguiu, não vai conseguir agora, dificilmente. O contrato dele acaba em dezembro, já pode assinar pré-contrato com alguém, a não ser que de fato apareça nos próximos dias alguém interessado em tê-lo já e faça um acordo, libera. O jogador vai embora, que ele praticamente não é utilizado. Mas ele especificamente vai acabar o contrato, né? Os outros ainda não, né? Não. Os outros têm contrato em vigor ainda. Porque o Cebolinha, enfim, o cara não vai... Parece que o Mauro César não tá afim de estar lá, né? Tá comentando. Chapecoense, não. Tá muito calmo até. E ao mesmo tempo o Cebolinha pode se colocar numa posição de vou ficar aqui, terminar o meu contrato de dezembro, dando seu exemplo, ganhando 10 milhões por mês. E aí depois, claro, ele vai ter que topar ganhar menos para algum time. Agora, no momento, ele não necessariamente precisa abrir mão dessa grana, né? Ele tá numa situação... tirando que ele não joga, uma situação financeira confortável. Casão, Independente Del Valle, time chato, joga na altitude, não tem torcida, também não sente torcida, porque não tem torcida em casa, não liga quando não tem torcida. É um time meio chato, né? É um time complicado, tem histórico de tocar bem a bola, né? Já fez grandes campanhas em Libertadores e Sul-Americana, é um bom time. Mas eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, quando você falou, o Flamengo obviamente preferia o Tolima, mas veio o Independente. E vai falar do Corinthians, quer ver? Eu fiquei pensando nos históricos dos clubes, como eles são diferentes, né? O Corinthians ia preferir o Del Valle, por exemplo. Meu Deus, o cara tem que colocar o Corinthians no meio. Tem o trauma Tolima. O Tolima é chato. O Tolima já eliminou o Corinthians 2 vezes e tal. Então, o futebol é supersticioso, gente. Então, cada clube tem o seu histórico e tem suas preferências, não só se o time é melhor ou pior, mas como o histórico de confronto com esses times. Eu acho que para o Flamengo tanto faz, né? O Del Valle é melhor que o Tolima? Eu não sei se é melhor. Tem mais histórico. Tem uma história mais importante. Não sabe que tu nem conhece os times, do que né? o Tolima. Mas não sei se é tão melhor assim. O Flamengo tem um timaço, caramba. O Flamengo tem um timaço. Ele foi campeão ganhando do Palmeiras ano passado. O Palmeiras também tem um timaço. Foi campeão ganhando do Flamengo a última Libertadores. Então esses times... Última não, meu amigo. Palmeiras e Flamengo, mesmo tendo que jogar, por exemplo, o Flamengo pode pegar o Corinthians numa semifinal, o Palmeiras pode pegar um Fluminense numa semifinal, pode ser que aconteça isso. Mesmo assim, são times que têm que jogar contra qualquer um. Não pode escolher aqui nem Copa do Mundo, gente. Sabe, você vai lá, uma França, uma Espanha, Inglaterra, esses times que estão no auge nesses últimos tempos, quando ele vai para a Copa do Mundo, não tem que ficar escolhendo, vamos pegar segundo para pegar aquele lá. Você vai ter que passar por pedreiro do mesmo jeito. Então o Flamengo, eu acho que é essa a linha. O Flamengo tem que jogar contra qualquer um. Prefere esse ou aquele, mas quem cair, o Flamengo é melhor. É isso, meus amigos, essas foram as últimas atualizações e informações do nosso Mengão. Já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essas foram as últimas informações. O Flamengo que vai pegar o Independente Del Valle pela Copa Libertadores. O próprio jornalista Danilo comentou, o Independente Del Valle vem embalado, vai jogar contra a altitude o Flamengo que não é tão bom lá na altitude, porém tem um time muito bom e a gente se apega nisso, né? Porém, a gente sabe que Independente Del Valle está embalado, como o próprio jornalista trouxe aí, agora não lembro os números, mas vem numa ótima campanha. E o Mauro César também falou sobre a situação do atacante Plata, onde o Flamengo pensa em vender somente pelo valor e à vista, 13 milhões de euros, se eu não me engano, 12 ou 13 milhões de euros à vista. E o Flamengo, assim que vendesse, se vender, teria que logo procurar um outro atacante para substituir e um outro ali para ficar na reserva, pelo menos do Pedro. E essa questão já é antiga. É isso, meus amigos, já deixa teu comentário, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e diz aí nos comentários se você concorda ou não que o Flamengo venda o Plata e sobre o Independente Del Valle, se vai ser uma pedreira ou não. Valeu, galera, tamo junto!